Esplendor da fé. Esplendor da fé. Deus chegando aos nossos corações pela palavra. Nos transformando pela palavra. Como é lindo saber que Deus se importa com nós. Mas não é porque fazemos coisas boas. É uma dádiva de Deus. A salvação é pela fé. É pela graça. Isso, às vezes, parece um pouco difícil para a gente entender, porque a maioria das vezes, se a gente começasse a andar pela rua, perguntando para o pessoal, o que precisamos fazer para ir para o céu? A grande maioria, quem sabe, responderia, precisa ser bom, né? Precisa fazer coisas boas. E faz mais coisas boas, então tem mais chance de ir para o céu. Mas se fosse fazendo coisas boas, se fosse pelos nossos méritos, então eu não vejo a razão de Jesus Cristo vir, morrer, nascer pela Virgem Maria e morrer na cruz do Calvário, ser ressurreto e voltar e estar intercedendo por nós. Seria algo que nós podemos fazer. Isso não é coerente também com a Bíblia. Não são coisas boas que vão dar um resultado que nós queremos. Porque as coisas boas, nós podemos chegar e, se aí chegar no céu, não vai ver. Como é que você chegou no céu? O que foi isso? Eu fiz tantas bondades, eu fiz tantas coisas boas, né? E o pessoal que faz coisas ruins vai para o inferno. A Bíblia diz, quem tem a filho tem a vida, e quem não tem o filho não tem a vida. É pela graça, pela misericórdia de Deus, quando aceitamos a Cristo como nosso Salvador. Teve alguns que se preocuparam com as obras. Né? Então, até antes de falar lá em João, tem um versículo em Tiago 2:10, que eu quero ler, mas antes eu quero lhe perguntar. Quem quebrou todos os mandamentos? Você quebrou todos os mandamentos? Eu quebrei todos. Será que existe alguém que quebrou todos os mandamentos? E você poderá pensar, bom, eu conheço alguns que quebraram alguns, e até eu quebrei alguns, né? Mas não é se quebramos um, se quebramos 10. Permita-me ler, esta hora eu quero puxar vários versículos. Às vezes eu gosto de pegar um texto só e celebrar uma vitória ou uma conquista. Mas hoje queremos ver um pouquinho mais, às vezes complexo, se a gente não vê na profundeza daquilo que Deus quer. Como eu tenho falado, a piscina tem o lado raso, o lado fundo. O mar dá para ficar na praia assim, molhar os pés e ver a beleza do mar. Ou podemos nadar dentro do mar, ou podemos até mergulhar em umas profundezas que nunca foram sondadas ainda. Mas permita-me ler um versículo aí em Tiago 2:10. Diz assim em Tiago 2:10. Pois quem obedece a toda a lei, mas quem obedece toda a lei, mas tropeça em apenas um ponto, torna-se culpado de quebrá-la inteiramente. Faltar em um pedacinho da lei. Oh, meus amados, nesta hora nós precisamos ver que a palavra de Deus, ela não é boa. A palavra de Deus não é excelente. A palavra de Deus, ela é perfeita. Perfeita. E por isso é que nós precisamos de um Redentor perfeito. Efésios 2:8 e 9 diz, não é pelas obras para que ninguém se glorie. Permita-me ler o que sabe. Efésios, capítulo 2, versículo 8 e 9. Oh, meus amados, Deus está ansioso para nos dar a vida eterna, para nos dar uma vida de excelência aqui nesta vida e toda uma eternidade e pelos fins dos universos. Mas é através do mérito dele. Veja bem aqui. Em Efésios 2, versículo 8 e 9. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus.
pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Versículo 9. Não por obras, para que ninguém se glorie. Versículo 10. Porque somos criação de Deus, realizadas em Cristo Jesus, para fazermos boas obras. Para fazermos boas obras. Não para ser salvo por elas. Para fazermos boas obras, a qual Deus preparou antes para todos nós as praticarmos. Oh, meus amados, nós precisamos enxergar nesta hora que não é através de penitência, não é através de trabalho nossos, é através de uma fé em Cristo Jesus. Antes de ler em Romanos 4, que está falando sobre Abraão, ainda quero ler mais um versículo, acho que é em João 6, permita-me ver, que a tendência humana é querer ter mérito, querer fazer algo que nós fizemos. Deixa-me ver João, capítulo 6. Acho que é João 6, 28. Diz assim, João 6, 28. Então lhe perguntaram, e nossa alma clama para Deus, também lhe pergunta. Versículo 28. O que precisamos fazer para realizar as obras que Deus requer? Que precisamos fazer para realizar as obras que Deus requer? E hoje veja a resposta. Em 29, Jesus responde. E responde para o Senhor nesta hora. E responde para o clamor da minha alma também nesta hora. Versículo 29. E Jesus respondeu: a obra de Deus é esta, crer naquele que o enviou. Jesus responde: a obra de Deus é esta, crer naquele. Eles estavam preocupados de obras, e nós estamos preocupados em fazer coisas também, de fazer pontinhos, de pegar tijolinhos, de pegar graças, pegar as misericórdias, pegar créditos, né? Mas aqui as obras, é plural, que eles estão vendo, as obras que precisamos, que Deus requer. E Jesus responde a uma obra só, é crer no Senhor Jesus Cristo. Não é que isso vai nos livrar, os outros vamos fazer. Eu sou parte de toda a comissão que eu conheço na minha cidade. Estou lutando para que os pessoal possam viver uma vida melhor, lutar para que todos tenham mais igualdade perante Deus, perante os homens. Mas não é com isso que eu ganho minha salvação. É por uma fé de receber a Cristo como meu Salvador. É uma dádiva, é um dom para que ninguém se glorie. Já pensou no céu, depois eu cheguei aqui por isso e por outro? Ainda continuarei essa mentalidade humana, diabólica, pensando que eu sou melhor que os outros. Todos que estiverem no céu não vai ser por obras boas que fizeram, mas porque creram nele. Creram nele. Em quem tu estás crendo hoje? Está crendo na tua habilidade, nos teus contatos, as tuas obras, o teu dinheiro, a tua fama, a tua autoridade? É crer naquele. Quero que pensemos um pouquinho de Abraão, capítulo 4 de Romanos. Capítulo 4. Deixa eu ver onde está aqui. Começando com versículo 1. Portanto, que diremos nós do nosso antepassado Abraão? Um grande homem, chamado amigo de Deus. Eu gostaria de ser chamado amigo de Deus. Por muitos anos me contemplei em sendo um servo de Deus Altíssimo. E hoje, minha esperança, minha fé é ser chamado amigo de Deus. E entendendo a sua palavra, podemos ser, porque não é por nossos méritos. É que Deus nos escolheu, Deus te escolheu. Mas tu precisa aceitar a Ele como o caminho, a verdade e a vida. Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Veja aqui no capítulo 1. Versículo 2, de fato Abraão foi justificado, se de fato Abraão foi justificado pelas obras, ele tem do que se gloriar, mas não diante de Deus. Tem prazer quando fazemos coisas boas.
As obras valem para os homens, mas para Deus ela não tem valor, como vamos ver para isso. Lembra que a palavra de Deus é perfeita. Deus exige perfeição. E só achamos isso em Cristo Jesus. Versículo 3. Que diz a Escritura? Abraão creu em Deus. E isso lhe foi creditado como justiça. Foi posto numa conta para ele. É como fazemos depósitos, né? O que você está depositando na tua conta? Se a gente pudesse até fazer uns depósitos aqui, vou ver se aqui um instante, ver se eu posso ilustrar dessa maneira aqui, né? Tem aqui, vou pegar aqui uns papelzinhos. Suponhamos que eu tivesse uma conta, né? E vamos, em vez de não estamos depositando, quem sabe, tem P para pecado, né? Depois tem algumas boas obras, né? Depois, quem sabe, alguns créditos, alguns bônus, né? Mais outro pecadinho aqui, mais uma ofensa, mais uma coisinha aqui, é mais ou menos, ficaria algo assim, né? Ou depósito na minha conta. Mas veja já, né? Vamos fazer, suposto que tem uma conta da minha mãe. Então ela é uma mulher muito bondosa, né? Muita retidão, faz as coisas certas, ama e ajuda. Dificilmente, não lembro nem ouvindo ela gritando com a gente ou gritando com meu pai. Então está cheio de bondade e cheio de fé, cheio de amor, cheio de paz. E a conta dela estaria assim, sim, e com alguns pecadinhos ali. Mas veja bem, tem aqui uma conta de Cristo, que é totalmente reto, totalmente justo, totalmente. Aí onde que nós precisamos entender que quando Deus exige, Ele exige pago pelo pecado, penitência. Aliás, melhor lemos no trecho. Em Romanos 6, 23 diz assim. Romanos 6, 23 diz: pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. O salário do pecado é morte. É morte. Não é por coisas que podemos justificar, é a morte. E aí onde que nós precisamos enxergar neste momento? Quando nós aceitamos a Cristo como nosso Salvador, então, nós recebemos, imputado para nós, como falou de Abraão, foi ele acreditado como justiça. Então, Deus, quando nos vê, então nos vê escondido em Cristo Jesus. E pegar essa conta e pegamos aqui. E Deus, quando vê o nosso pecado, Jesus toma sobre si os nossos pecados. E se o salário do pecado é a morte, então, quando Deus olha para nós e nós temos a Cristo, somos escondidos em Cristo, Ele vê a justiça de Cristo, a perfeição que Ele exige. Se temos errado, não somos culpados de tudo, então não tem maneira humana da gente ser suficiente bom para ir para o céu, ou ter suficiente bom para ter retidão perante Deus, porque Ele é perfeito, Ele é santo. Mas quando recebemos a Cristo, então Deus Pai vê a Jesus. Vê Jesus. E somos justificados pela fé. E veja como é. Quando Deus olhou para Cristo Jesus, que diz que levou sobre o madeiro, sobre a cruz, os teus pecados e os meus, se é que nós cremos nele. E o salário do pecado é morte, e a palavra de Deus nos lemos em Romanos 6, 23. E Deus olhou para Jesus e disse: você precisa morrer. Você vai morrer, esse pecado precisa ser pago. E Cristo Jesus morreu na cruz do Calvário para a penitência do pecado. Oh, meus amados, qual é a tua situação nesta hora? Deus, quando te vê pecadinhos, pecadão, um monte de coisa ali, Ele vê a pureza do sangue de Jesus Cristo. Porque esse é o detalhe. Deus exige perfeição. E para sermos perfeitos perante dele, somente aceitando Jesus Cristo, para que ele, quando nos vê, possa ver a justiça do Cristo. Deus, esse Jesus está trabalhando em nossas vidas. Somos salvos.
aquilo que morreu lá no Jardim do Éden, então torna a ter vida em nosso espírito. E aí Deus vai trabalhando em Jesus Cristo, nossa alma, e nos trabalhando, nos dando caráter, nos dando disposição, nos ajudando a servir no outro. Mas não para termos o mérito de ir no céu, mas é para colaborar e mostrar a gratidão que nós temos pela graça que Ele nos deu. Oh, meus queridos, meus amados, nessa hora o Espírito Santo está falando nos nossos corações e nos mostrando que Ele é o caminho, a verdade e a vida. E aceitando Ele pela fé, de maneira nenhuma nós podemos batalhar e fazer do nosso esforço, no nosso trabalho. Depois que tem até alguns que depois que aceitam Cristo, né, e tentam até se manter salvo com as lutas e com seus trabalhos. A força que Ele nos dá. Somos justificados pela fé. Fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. A palavra de Deus falando no teu coração nesta hora, dizendo, tu precisas de um Salvador. Tu precisas ser regenerado. Precisas ser transformado. A Bíblia exige perfeição. E aquela perfeição só temos em Cristo Jesus, o Salvador. Oh, meus queridos, podemos celebrar todos os dias, podemos celebrar todas as manhãs, não tentando pelo nosso esforço por bem que nós façamos para adquirir uma graça de Deus. Lembra que perguntaram, quais são as obras que Deus requer? Nós queremos pagar, nós queremos trabalhar. Próprio naquele Romanos 4 diz de Abraão, aquilo que se trabalha precisa ser recompensado. Ninguém trabalha de graça. Mas Cristo hoje nos oferece a salvação eterna simplesmente por ter fé nele como nosso Salvador. A fé no Cristo, ungido de Deus. Recebemos a vitória, recebemos a paz e vivemos na glória e a bênção de Deus Pai. Hoje, amanhã e sempre para sempre. Aleluia.